quero compartilhar algo que Deus pôs no meu coração, como um estudo profético, já que estamos numa rede apostólica e profética. E a minha voz também parece que está santo de Israel. E eu tenho que melhorar, porque esse mês de agosto eu tenho atividade todo o tempo. É um mês assim bastante ativo. Eu e minha esposa, a gente não para, todo fim de semana. Nós estamos em algum lugar do Brasil ou do mundo. E toda segunda-feira estou em São Paulo, que é o meu ponto forte, que é as 7 semanas de libertação, que eu faço isso há 33 anos já, ininterruptamente, toda segunda-feira à noite. E lá nas 7 semanas já passaram, nesses 30 anos, mais de 60 mil pessoas que já foram passadas por libertação e por cura em São Paulo. Você vai falar, nossa, quanta gente. É pouco, irmãos, é muito pouco. Só em São Paulo nós temos mais de 10 milhões de crentes endemoniados. Então precisa de muita gente. Por isso que nós insistimos que cada igreja local tenha o seu grupo de libertação, porque vai estar um grande avivamento, vai chegar muita gente aqui e alguém precisa tirar os espinhos, carrapatos desse pessoal para poder ficar um tempo bom. Amém, queridos? Números capítulo 17, a partir do verso número 1. Quando estava aqui domingo passado e ouviram o Posso Escultore, os irmãos perceberam que ele tem um dom de mestre, né? E também é minha ação é mais de mestre mesmo. Eu não sou do reteté, né? Eu não sou do cospe-fogo, trenzinho de fumaça, não sou nada disso não. Até gostaria que ser, mas Deus não deixa. Aí é um problema de Deus comigo, né? Não sou contra não, mas eu gostaria, mas não tem jeito, Deus me deu para ensinar, então eu vou fazer um tempo de ensino aqui em nome de Jesus, amém? Então, Números capítulo 17, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e recebe deles bordões. Bordões são varas, na tradução mais realista, varas. Uma pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa dos seus pais. Isto é, 12 varas ou bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão ou sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Eu achei muito interessante essa cultura que eles tinham na época, principalmente quando era menino, né? Naquela época, você sabe muito bem que o menino era mais importante do que as meninas, dentro da cultura da época judaica. Então, quando nascia o menino, eles pegavam uma vara, vara mesmo, dessa que você vê em filme, vê essas pessoas do passado andando com aquelas varas compridas, pegavam uma vara e escrevia na ponta da vara o nome daquele menino. E na vara eles escreviam ou as promessas de Deus sobre aquela criança, ou os acontecimentos daquela criança. O jeito que foi batizado, o jeito que fez isso, e anotando as coisas boas e ruins naquela vara. E aqui Deus está falando com Moisés para que isso seja uma cultura deles, e assim por diante. E eu começo a analisar algumas questões, e para nós entendermos, eu diria assim, como que eu posso trazer isso para mim hoje? Não sei se é o termo certo, mas é um currículo. Cada um de nós tem um currículo de vida. Cada um de nós tem um nome, cada um de nós tem dentro da sua alma escrito, a gente não esquece, tem coisas boas e tem coisas ruins, estão marcados dentro de nós. Então hoje nós temos a vara que é a nossa própria vida, nós somos essa vara. Mas naquela época era uma vara mesmo. E essa vara era muito usada por 2 motivos, além de ter todo o histórico daquela pessoa, daquele homem, ele também era usado por causa da cultura de cuidar de ovelhas. Então, os pastores de ovelhas usavam aquelas varas. Para quê? Por 2 motivos. Eu não sei se você sabe, ovelha é burra. Eu vou repetir.
Ovelha é burra. Eu tive em Israel e lá eu aprendi sobre ovelhas. E por que ovelha é burra? E aí, duas experiências que me contaram lá em Israel. A primeira, que a ovelha está andando. Se o pastor estiver atrás, é um problema, porque a ovelha vai andando. Se tiver um buraco, ela cai. Ela não desvia. Então, se o pastor está atrás com a vara, quando a ovelha está chegando perto do buraco, ele bate na ovelha para desviar do buraco. Ela é burra. Se a ovelha é acostumada, por exemplo, a comer aqui, põe a comida aqui todo dia, se ela come aqui todo dia, se um dia esse pastor pegar e pôr a comida aqui, ela vai ficar lá e vai morrer de fome, porque ela não sabe procurar comida. O pastor é que tem que fazer isso. Por isso que eles usavam a vara. E assim era uma coisa interessante. Então eu penso primeiro em Davi. Davi nasceu numa casa israelita. Davi fazia parte disso, ele era menino. Mas se eu começar a analisar a vara de Davi, o que eu vou encontrar na vara de Davi? Rejeitado. Davi foi rejeitado pelos pais. Eu não sei se você sabia disso, mas os pais de Davi o rejeitaram. Pensa você, quantos aqui tem filhos? Não, os que têm certeza. Porque tem gente que, será que eu tenho filho? Não, se você tem filho, você sabe muito bem, você ama teu filho. Eu tenho certeza que você gostaria que teu filho fosse honrado. Você gostaria que o teu filho fosse alguém. Pelo menos é o desejo dos pais dos que não estão endemoniados. Né? Porque pai endemoniado não quer nada para os filhos, mas quem ama os filhos quer o melhor para os filhos. E faz de tudo pelos filhos. Então você pode imaginar um filho de uma família ser rei de uma nação? Pode imaginar a honra que esse camarada vai ter de ser o rei da nação? Agora chega o profeta para ungir o rei, chega na casa, e chega lá, pede para o pai: cadê teus filhos? Porque um deles vai ser rei. Olha a alegria do pai, vou ter um filho rei. E aí mostra todos, e Deus fala para o profeta: nenhum desses. E o profeta não tem ninguém, pergunta para o pai: tem mais alguém? Pensa comigo, irmão. O pai apresentou todos e esqueceu ele lá fora. Nem o pai lembrou dele. Nem o pai. Aí Davi entra, o pequenininho, porque Deus usa os que não são para confundir os que são. O homem unge Davi como rei numa casa e o pai não deu nenhuma festa. Não teve festa. Ele já foi rejeitado desde o início, mesmo sendo o rei de Israel. Aleluia. O que mais que tem na vara de Davi? O sogro querendo matar ele. O sogro, Saul, querendo matar o genro. Isso que tem na coisa. Ele foi humilhado pelo sogro, irmão. Quando ele casa, foi humilhado pela mulher. Ele volta com a arca da aliança dançando e a mulher repreende ele. Ele sempre foi uma pessoa rejeitada. E quando ele está na caverna de Adulão, escondido, ele encontra ali 400 homens que resolveram segui-lo. Nenhum empresário. Só gente amargurada e endividada. Eu acho legal que tem pastor que fica orando: Senhor, manda empresário para a minha igreja, manda empresário. Aí Deus manda os endividados. Porque Deus quer que eles sejam restaurados. Eles querem que eles sejam prósperos. Então Davi pega. Esse era o time de Davi. Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelo sogro. Só tinha rejeição na vida de Davi. Essa é a vara de Davi. Olha para o teu irmão e diga assim: essa é a vara de Davi. Mas eu vou dizer para você o que Davi pensava. Aleluia. Deixa eu achar o texto aqui. Salmo 23, verso número 4. Salmo 23, verso 4. O que tinha a vara mais rejeitada das pessoas, escreve isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado estão comigo. Aleluia.
Não importa como é que foi a vida de Davi, não importa como é que foi sua vida, não importa como é que você passou, não importa se você é uma pessoa rejeitada, não importa se você é uma pessoa que passou por traumas terríveis, não importa. Quando você entra no reino de Deus, tem a vara do Pai que cuida de você, que tem a vara dele que vai mudar o teu nome, vai escrever um novo nome, vai escrever uma nova história. Aleluia, aleluia. Ô Santo de Israel, quantos estão aqui comigo? Êxodo capítulo 3, no verso 1. A vara de Moisés. Quero falar dessas duas varas porque eu quero que você saiba que tudo que você pode examinar na vida de Davi e Moisés faz parte da sua vida. Todos nós passamos por essas mesmas coisas, de alguma maneira ou outra. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus quer mudar a tua vara. Deus quer mudar teu currículo. Deus quer mudar a tua vida. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Você conhece o resto da história? Você sabe que naquele momento Deus fala com Moisés, mas eu queria parar um pouquinho antes de chegar nesse ponto. Quem era Moisés? E uma coisa interessante, Moisés não tinha vara antes. Porque ele não foi criado dentro do grupo da família dele. Ele foi criado pela filha de Faraó, não tinha esse costume. Então, todos os primeiros 40 anos de Moisés que ele passou no Egito, não tem nada escrito, não tem vara nenhuma escrita, não tem nada que pudesse dizer quem era Moisés. Ele estudou nas melhores faculdades da época, a gente tem que entender isso, irmãos. Eu não sei aqui se você já estudou ciência, ou estudou matemática, ou estudou física, mas toda a matemática de hoje vem do Egito, vem das faculdades do Egito. Lá tinha as melhores faculdades, é lá que Moisés se formou. Moisés tinha a melhor cultura, porque ele morava com o faraó, que era o Deus, considerado Deus, tinha tudo, de bom, de melhor, comida. É lá que ele cresceu, até os 40 anos de idade. Quantos aqui já passaram dos 40? Santo Israel. Quantos aqui ainda não passaram dos 40? Não, os verdadeiros. Você sabia que aos 40 anos de idade é o ponto-chave? Por quê? Porque um jovem de 20 anos tem muita força, mas não tem sabedoria nenhuma. Um velho não existe velho, velho é trapo. Mas um ancião de 80 anos, ele não tem força, mas tem muita sabedoria. Mas aos 40 anos, você está no auge da força e já tem sabedoria. Então Moisés está com 40 anos. O que acontece quando ele tem 40 anos? Veio para ele a certeza, a convicção de que aquele povo escravo era seu, ele fazia parte daquilo. E ele agora vai e toma uma providência com a mão dele, mata um egípcio. E a gente passa, Moisés, ele era homicida, irmão. Eu sei que fere o coração de crente. Moisés era homicida, ele matou com as mãos. Ele fugiu, se acovardou, ficou com medo. Moisés era medroso. Então, essa é a história de Moisés saindo do Egito aos 40 anos. E para onde ele foi? Ele não foi para nenhuma outra cidade, ele foi para o deserto. E aqui tem um segredo, meu Deus do céu. Quantos querem saber? É um parênteses, é bônus.
Vou dar um bônus. Quando Moisés está lá libertando o povo, quando ele volta, ele diz para Faraó: deixe o meu povo ir a 3 dias do deserto. Por que ele falou isso? Porque quando ele fugiu do Egito na primeira vez, quando ele passou o 3º dia, o Egito já não podia pegar mais ele. Ele precisava de 3 dias no deserto para ficar fora do perímetro do Egito. Moisés sabia, porque quando ele fugiu de lá, ele descobriu que ao 3º dia, o faraó já não podia persegui-lo mais. E onde ele foi? Foi parar em Midian. E o que ele faz em Midian? Conhece uma pessoa, um sacerdote. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas o sacerdote de Midian não era crente. Midian era uma sacerdotisa, um sacerdote que era pagão. E ali que Moisés foi parar. E acabou casando com a filha dele. Aleluia. O que ele foi fazer? Pensa comigo, irmão. Quantos aqui trabalham? Não só os que trabalham. Quantos não trabalham? Os que não levantaram a mão para nada, não sabem nem o que é trabalho. Trabalho é o seguinte: a gente reclama do trabalho, mas vou contar para você Moisés. 40 anos, ele chega na casa de Midian com 40 anos de idade e sai de lá com 80. Quantos anos? E quantos anos ele passou lá? No deserto. Como que era a vida dele no deserto, irmão? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, era deserto. Quantos aqui já passaram pelo deserto? Eu estou falando da sua vida mesmo. Alguém aqui já foi a Israel? Só nós dois? Santo. Eu fui 8 vezes a Israel. Israel é um lugar deserto. Você pega o deserto de Judá, por exemplo, você pega desde o Mar Morto até Jerusalém, é um deserto. Você pega o deserto de Negueb, Santo de Israel, é deserto. Por que é deserto? Quantos querem saber por que é deserto? Porque de dia faz 50 graus. E no mesmo dia à noite faz 0. Uma loucura. Não nasce nada num lugar que queima tudo e chega à noite, o grau cai para 0 graus, queima tudo de novo pelo frio. Não nasce nada no deserto. Agora imagine cuidar de ovelha no deserto. Como é que vai cuidar de ovelha no deserto se elas precisam comer grama, comer mato e não tem no deserto? Tem que achar lugar, mas encontra, perto das montanhas. Então Moisés começa a trabalhar com ovelha, todo dia. Você que trabalha 5 dias por semana, fique feliz, porque ele trabalhava 7. Fica feliz porque ele não tinha feriado nem sábado nem domingo. Moisés não tinha nem férias. 40 anos cuidando de ovelha. Meu pança, para um pouquinho. 40 anos cuidando de ovelha, procurando lugar para comer, porque ele tinha que sair de manhã. Outra coisa, não tinha celular para acordá-lo. O calor era tão intenso que o sol saía e ele já acordava. E o sol era tão grande que eles tinham que pôr capa. Você já viu filmes disso, foto? Por que no deserto eles usam aquelas capas enormes, um gorro, parece que até cachecol? No deserto, porque o calor é tão grande que queima. Então tem que ser algo muito forte no corpo dele para aguentar. Agora imagine, ele de manhã põe aquilo e sai para procurar lugar. Ele passa o dia inteiro fora, não dá tempo de vir para casa para almoçar. Ele vai levar o que com ele? Pão? Vai levar o que? Uva? Vai levar alguma coisa? Só isso, o lanchinho dele, não tem vale refeição. E passa o dia inteiro ouvindo mé. Pensa comigo, o dia inteiro ouvindo. Quantos aqui já estudaram alguma língua, tipo inglês, francês, e parou de estudar? Tem alguém? O que acontece? Esquece. Agora imagina 40 anos no deserto sem estudar.
40 anos sem ler nada, 40 anos só ouvindo. O que aconteceu com Moisés? Emburreceu. Ele emburreceu tanto que quando Deus chamou Moisés e disse: é você que vai tirar o meu povo do Egito, Moisés olha para Deus e meh. Porque ele já não sabia falar, ele fala: eu sou pesado de boca. E aqui tem um problema sério com pastores, viu? Meu Deus do céu. Por não estudar. Quando pego que ele é pesado de boca, dizem que ele era gago. Que mentira! É só pegar Atos capítulo 7, verso 20, diz que Moisés era poderoso em palavras. Mas o cara emburreceu, e quem emburrece não sabe falar. Então, quando ele disse para Deus: não sei falar, é porque ele tinha desaprendido tudo. Eu fico pensando na esposa dele. Quando ele volta do trabalho, pastor Pedro, a esposa vai dar um abraço, ele mé. Porque ele só sabia falar mé. Agora, esse encontro com Deus, aleluia. Ele tem um encontro com Deus. Quantos querem ter um encontro com Deus? Meu irmão, um encontro com Deus muda tudo. Por que ele admirou aquela sarça? Vamos voltar para a prática. Eu assistia muito tempo dos filmes preto e branco, filme de cowboy. Quantos assistiam esse filme de cowboy? Graças a Deus que não foi só eu. Mas os filmes de cowboy, a gente via muito deserto também. E de repente via um vento e via uns arbustos secos rodando. Esse é mais ou menos o arbusto do deserto. Ele é tão seco que o sol queima. Então Moisés está acostumado a ver arbusto queimar. Não é novidade arbusto queimar. Mas por que a novidade agora é? Porque aquele arbusto queima e não acaba. É isso que chamou a atenção de Moisés, não foi a queimada do arbusto, foi ele não acabar. Então ele chega naquele arbusto, e aí Deus fala para ele: Moisés, e ele diz, mé. E Deus diz: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nesse momento, Deus começa a dar a filiação de Moisés. Moisés tinha 80 anos e agora está recebendo a filiação, porque ele não tinha filiação. Ele tem vara agora, porque ele é trabalhador, mas na vara de Moisés não tem nada escrito. Mas tem um acusador. Quem que acusa Moisés? Satanás. O que Moisés recebe de Satanás todo dia? Você é homicida, você é fujão, você é covarde, você não sabe nem falar mais. Essa é a palavra que Moisés recebe todo dia do diabo. Agora Deus chama Moisés e ele dá o que na mão dele? Quando Deus fala com ele, qual a primeira coisa que Deus fala para ele? O que tem na mão? Para. Aqui está a tua vida, Moisés. A vara. Só que tem uma coisa, você está debaixo de acusação. Porque Satanás sabe que você fugiu, Satanás sabe que você é homicida, e você é acusado por causa disso. Mas eu vou ter que mudar isso. Como que ele vai mudar? Meu Deus do céu! Quantos aqui já viram cobra, serpente? Quantos já viram? Quantos nunca viram? Quem não levanta a mão não sabe nem o que é cobra, o que é serpente. Deixa para lá. Mas quem conhece cobra, eu vim do interior, e lá no interior eu vi muito cobra. Nunca vi ninguém pegar cobra pelo rabo. Porque se você pegar uma cobra pelo rabo, a cabeça dela está solta e te pega. Cobra se pega pela cabeça. Está aqui comigo? Mas olha o segredo. Ah, Jesus, se você pegar isso, para mim já está bom. Você pode esquecer tudo o resto que eu falei, mas se você pegar isso, está bom para mim. Ele está com a vara na mão. E ele fala assim: joga no chão. E ele joga a vara no chão. E ela se transforma em uma cobra. Está falando indiretamente para Moisés. Olha o teu acusador aí. Ele está acusando você. Pega ele pela cauda. Pega ele pela cauda. E quando ele pega pela cauda, a cabeça estava aqui, mas quando ele pega pela cauda, inverteu.
era a cabeça, agora é calça. Toda a acusação está aqui embaixo agora. Porque agora ele vai escrever aqui em cima: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu vou com você. Você está aqui comigo? Não importa quem era você, não importa o que você já passou, não importa teus traumas, não importa o teu pecado, não importa se você era homicida, se você era mentiroso, não importa. Quando você chega diante de Deus, Ele diz: lança fora e verte. Começa algo novo. Quando você recebe essa palavra? É isso que Deus quer fazer hoje. É isso que Deus quer fazer hoje. Eu não sou ex-nada. Sou filho de pastor. 3 irmãos pastores e minha irmã casou com o pastor. E eu falei: eu não vou ser pastor. Eu vi meu pai falecer na miséria, não deixou nada. Eu vi meu pai passar a sofrer do coração e morrer cedo por causa da igreja. Eu vi meu pai, eu vi meus irmãos todos passando necessidade, todo mundo pastor. E eu disse: eu não vou ser pastor. E não fui ser pastor. Não queria ser pastor e não fui. Eu fui ser economista. E nunca larguei a igreja. Nunca fui no centro de umbanda, não conheço essas coisas, carnaval, nunca bebi, nunca me droguei. Casamos virgem. E vamos fazer 54 anos de casado com a mesma mulher. Mas eu tinha um problema, quantos querem saber? Eu era religioso. Eu descobri que religiosidade é o pior demônio que existe, porque ele não se manifesta. Ele fica na cabeça da gente. E aí você fica questionando tudo na igreja. Aí você questiona o que o pastor está falando, você questiona o irmão que cantou louvor, você questiona isso, você questiona a oferta, você questiona porque demorou o louvor, você questiona porque a palavra está demorando muito, você é religioso. E eu era assim. Tinha que ter horário para tudo na igreja, não podia passar. Mas aí Deus teve que tirar. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, mudou tudo na minha vida. Comecei a ver a diferença na minha vida. Comecei a ver que as minhas enfermidades sumiram. Eu era míope, mas míope mesmo, sumiu minha miopia. Eu sofria de enxaquecas e ficar 3 dias numa cama sem sair, sem abrir janela. Quantas vezes? Eu pregava. Aos 16 anos de idade eu já estava pregando, irmão. Mas eu não tinha o Espírito Santo dessa forma. Eu pregava os sermões do meu pai. E a coisa mais gostosa era ficar na porta da igreja esperando as pessoas te cumprimentar. Que tremendo sermão, pastor. Aleluia. Aleluia não, porque naquela época eu não falava aleluia. Então a gente é religioso. Vem na igreja para bater o ponto. Ah, se eu faltasse um domingo na igreja eu passava mal. Mas por quê? Porque eu era religioso, queria estar na igreja. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, Ele pega a tua vara. E a partir daí não é mais você. Paulo podia dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a vara que eu tenho não é mais minha, é a dele. O cajado e o bordão dele me consola. A vara dele me deixa passar pelo vale da sombra da morte, mas não me acontece nada, porque a vara dele está comigo agora. Deus quer fazer isso com você, meu irmão. Deus quer fazer isso com você. Quantos querem receber isso? Eu sei que você está me olhando, pastor, mas você não queria ser pastor, mas agora você é pastor. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, imagina um crente religioso, tradicional, até debaixo d'água. Eu cheguei a pregar, irmãos, que falar em línguas era do diabo. Eu cheguei a pregar contra essas coisas. Imagina quanto pecado que eu tinha. Não precisava ser macumbeiro. E nós fomos batizados com o Espírito Santo, eu e ela, no mesmo dia, na mesma hora, juntinhos. E nós vimos que a nossa vida mudou dali. E aí nós começamos a missão Shekinah. Não começamos porque
eu achei bonito. Não, um profeta chegou para mim e disse assim: vocês vão ser um pronto-socorro espiritual. Só falou isso, não explicou, porque profeta não explica. Profeta traz a palavra de Deus e acabou. E aí é você que tem que buscar, nós vamos buscar. Eu era empresário na época. Eu falei: como é que vai ser um pronto-socorro espiritual? Aí eu peguei uma sala da empresa e escrevi: pronto-socorro. E aí Deus começou a mandar pessoas à noite. Terminava o expediente, a gente ia embora, tinha um casal, uma pessoa lá, havia alguém para receber oração. Jesus poderoso. E começamos a atender pessoas à noite, no escritório, ministrar com pessoas. Mas a gente não sabia nada de libertação, irmão, a gente era religioso. O religioso não sabe nada. Você está aqui comigo? E aí começou a manifestar demônios. À noite. E a gente não sabia nada. E aí a gente via que os demônios falavam alto, a gente começava a falar mais alto. Quem gritava mais, quem gritava, a gente gritava mais ainda. E era duro, irmão, sair aqueles demônios. A gente tirava no grito. E um dia, do lado do meu escritório, tinha uma casa que eu não sabia que era de uma psicóloga, não cristã. E ela marcou uma reunião comigo no escritório. Eu descobri que era vizinha. E ela se apresentou, sou a psicóloga e tal. E, que bom. E ela olhou para mim e falou assim: vocês estão com algum problema? Eu falei: não, está tudo certo. Não, porque a gente está ouvindo o zurro à noite aqui. Aí eu fiquei preocupado. E eu falei com Deus, eu e minha esposa orar com Deus: Senhor, como que expulsa demônios sem gritar? Aí Deus começou a nos levar, fomos conhecer Deus e Tioca, começamos a conhecer libertação, e aí Deus foi nos ensinando a não expulsar demônios somente, mas libertar vidas. Porque expulsar demônio é fácil, porque não é eu que faço, é o nome de Jesus. Mas muitas vidas precisam de fechar as brechas, fechar tudo aquilo que pode permitir o demônio voltar. E foi aí que nós aprendemos e começamos. E aí Deus foi nos levando, e a missão Chiquiná começou. E um dia um pastor em São Paulo, de uma grande denominação que me conhecia, falou: Géser, você precisa ser pastor. Eu falei: não quero ser pastor. Ele falou: não tem como, você está dirigindo uma missão e as pessoas não vão te reconhecer autoridade sobre a tua vida. E eu perguntei: quem vai me ungir? Ele falou: eu. Falei: mas eu não faço parte da sua denominação. Ele falou: não tem importância, eu vou te ungir e te enviar para a missão. E quando essa denominação fez 10 anos, no ginásio do Ibirapuera, eles fizeram uma festa, e lá eu fui ungido pastor. Aí eu recebi pastor. Eu sou de uma coisa assim, mineiro. Tem mineiro aqui? Tem nenhum mineiro aqui? Que pena, é a melhor turma que tem é mineiro. Mineiro é assim, ele faz de tudo para não entrar na briga, mas quando ele entra, ele não sai mais. Eu sou assim, eu não queria ser pastor, agora que eu vou ser pastor, então é para entrar de cabeça. E começamos esse ministério, estamos aqui até hoje. Vou completar o ano que vem, em fevereiro, 80 anos. Eu me sinto com 40, como Caleb. Eu sou do mesmo jeito, do mesmo pique, da mesma forma, e aonde Deus me mandar eu vou, porque eu quero lançar uma semente no teu coração. Tudo é possível para Deus, não importa quem você era. Você pode vir do mundo, você pode vir da macumbaria, você pode vir da feitiçaria, você pode vir da religiosidade, mas quando Deus pegar você, você passa a ter um novo nome, uma nova história. Amém? Fique em pé no seu lugar.